Esse primeiro encontro da Justiça Potiguar tem por objetivo de lançar um olhar para o futuro, sem deixar de reconhecer o esforço de magistrados e servidores aos resultados já alcançados. Convidamos as seguintes autoridades para compor a mesa de honra. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, desembargador Aderson Silvino de Souza. Diretor da Escola da Magistratura do Estado do Rio Grande do Norte, desembargador Expedito Ferreira de Souza. Excelentíssimo senhor o Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Vivaldo Pinheiro. Excelentíssima senhora juíza de Direito e presidente da Marne, Rádia Rayane. Excelentíssimo senhor conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Emanuel Campelo. Juiz de Direito auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça, Fábio Filgueira. Excelentíssimo senhor desembargador João Batista Rodrigues Rebouças, desse ato representando a presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. E o excelentíssimo senhor diretor de Gestão Estratégica do Conselho Nacional de Justiça, Ivan Bonifácio. Senhoras e senhores, convidamos a todos para de pé ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro.
sentar. Queremos registrar como fator de brilhantismo para o maior encontro da Justiça Potiguar a presença de destacadas autoridades. Dentre elas citamos os excelentíssimos senhores desembargadores Ibanez Monteiro, Zeneide Bezerra, diretor do Foro da Comarca do Natal, Dr. Matos Otônio, desembargadores Amauri Moura e Virgílio Macedo. Senhoras e senhores, para as boas-vindas a todos os presentes nesta solenidade de abertura do primeiro encontro da Justiça Potiguar, ouviremos o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, desembargador Aderson Silvino. Bom dia a todos. Senhor conselheiro Emanuel Campelo, em nome de quem saúdo todos os integrantes da mesa, colegas desembargadores, colegas juízes e demais autoridades aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores, é digna de elogios a ideia que nos foi apresentada pela Secretaria de Gestão Estratégica, objetivando a promoção de um evento composto por várias conferências do mais elevado nível sobre temas inovadores e fundamentais. E ao observarmos todo o cronograma montado, percebe-se facilmente que o primeiro encontro da Justiça Potiguar constitui-se em meio essencial para a realização dos objetivos do Tribunal de Justiça para com a comunidade jurídica potiguar. Dentre esses objetivos, poderíamos citar o aprofundamento de conhecimentos, o exercício do juízo crítico e o descobrimento de novos horizontes a respeito de questões mais polêmicas. Do mesmo modo, o presente evento visa criar um espaço de reflexão e estudos especializados entre desembargadores, juízes, diretores de secretarias e demais servidores que trabalham na seara do assessoramento jurídico. Não nos falta a certeza de que as palestras serem proferidas aumentarão o entendimento sobre temas que ainda carecem de melhor compreensão, principalmente naquilo que se relaciona diretamente à atividade fim do Poder Judiciário. A organização do evento e a qualidade dos conferencistas nos permite avaliar que teremos uma proveitosa jornada de atividades. Estaremos frente a matérias fascinantes e que encerram múltiplos e complexos desafios. Estamos certos de que os expositores nos guiarão com sabedoria e competência por esse caminho. O Poder Judiciário está sendo obrigado a acolher uma série de mudanças, reaprender e repensar o seu ofício, de acordo com as transformações da sociedade. E ao observarmos o caminho traçado por esta sociedade moderna, não poderíamos nos furtar a essa obrigação, nos preparando para acolher as inovações deste processo de busca para a eficiência e eficácia dos serviços prestados, sempre com transparência. Este dia de atividades que em si revela a preocupação do Tribunal de Justiça para com as transformações que se processam e as que estão por vir. Há um desejo comum em extrapolar a transferência de informações pura e simples e induzir a uma oportunidade de reflexão. Esta preocupação se configura em proporcionar um encontro entre as mentes abertas e desafiantes, e temos a certeza que este objetivo certamente será concretizado. A todos, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Queremos registrar a presença dos juízes de direito, diretores de secretarias das mais diversas comarcas do estado do Rio Grande do Norte, servidores, assistentes de juízes e conciliadores. Senhoras e senhores, neste momento, ouviremos
a excelentíssima senhora juíza de Direito e presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio Grande do Norte, Rádia Rayane. Excelentíssimo senhor presidente do meu Tribunal de Justiça, na pessoa de quem eu saúdo a todos os integrantes da mesa, meus colegas magistrados que estão aqui, difícil encontrar todos assim reunidos, para mim é uma satisfação muito grande. Quero saudar também os servidores do Tribunal de Justiça, em especial do setor do planejamento, que eu sei que se dedicaram muito a esse evento, se dedicaram com muito afinco. E minhas palavras serão muito breves, eu nem estava preparada para falar, mas Gandhi diz que o futuro depende daquilo que nós fazemos no presente, né? Então, hoje nós estamos aqui desenhando ou redesenhando esse futuro. E durante muitos anos, eu acredito que o Judiciário tenha trabalhado de uma maneira muito empírica, né? E hoje nós temos mecanismos, temos meios para mudar essa realidade. Nós temos dados, nós temos fatos novos, nós temos técnica para alterarmos essa realidade. E eu acho extremamente importante que a magistratura, não só a magistratura, mas todos que integram o Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, possam estar integrados nesse esforço. Porque eu noto que há um absoluto desconforto hoje dos magistrados e dos que fazem o Poder Judiciário de um modo geral com o serviço que nós prestamos. De fato, nós não estamos prestando o serviço que a sociedade deseja ou na forma que a sociedade deseja. E eu acho que esse encontro, ele representa uma prova viva do esforço que o Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte tem realizado para mudar essa realidade e para fazer com que a justiça potiguar seja a justiça que os potiguares desejam. Eu gostaria de parabenizar a gestão do desembargador Adelson Silvino, que eu acho que é uma gestão que investiu profundamente no planejamento, a meu ver, acertadamente. Esse é realmente o caminho do futuro. E fico muito feliz de estar aqui participando da história, ter me trazido até aqui, e estar participando desse evento de uma maneira, numa ferramenta em que eu acredito que pode mudar a nossa feição para o futuro. Então, deixo aqui, desembargador, o meu abraço, o abraço da magistratura e a minha palavra com a certeza de que, com esse evento e outros que se repetirão, que eu tenho certeza que isso se tornará um evento corriqueiro dentro da magistratura potiguar, nós estaremos construindo um futuro bem melhor. Muito obrigada. Queremos registrar como fator de brilhantismo para este momento a presença do secretário mentor desse evento, o secretário de Gestão Estratégica do Tribunal de Justiça, Heitor César, a secretária-geral do Tribunal de Justiça, Ivete Maia. Também registramos a presença do chefe do Gabinete Militar da Igreja Corte, Coronel Joselito, e da secretária de Comunicação Social, Julisca Azevedo. Ouviremos, neste momento, a palavra do excelentíssimo senhor desembargador, diretor da Escola da Magistratura do Estado do Rio Grande do Norte, desembargador Expedito Ferreira. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, desembargador Adelson Silvino, excelentíssimo senhor conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Emanuel Campelo, a quem saúdo todos os integrantes dessa mesa. Desembargador Amaury Moura, decano desse tribunal, quem saúdo todos os desembargadores e juízes aqui presentes e servidores do Tribunal de Justiça. Meus senhores e minhas senhoras, a direção da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte manifesta imensa satisfação em sediar nessa casa o primeiro encontro da Justiça Potiguar, promovido pelo Tribunal de Justiça de nosso Estado. Mais do que isso, vamos participar de iniciativas como estas, cuja vanguarda
coloca o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte como sujeito de grandes iniciativas rumo à inovação e à modernização de nossa justiça. Ao promover eventos de tal natureza, fortalece o encontro entre o Poder Judiciário Potiguar e a sociedade que busca servir, imprimindo cada vez mais esmero e compromisso com a causa da justiça e seu acesso. Mais que isso, busca promover novos contornos para o enfrentamento de problemas típicos do nosso tempo, como a explosão, litigiosidade e, consequentemente, a morosidade na prestação judicional. Saúdo o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Adécio Silvino, bem como a Secretaria do Planejamento Estratégico e todos os órgãos e setores representativos da sociedade e do Poder Judiciário, pois se deve esse trabalho conjunto o sucesso da nossa experiência. Neste momento, neste ambiente, abrigar o primeiro encontro da Justiça Potiguar em nosso Estado e em nossa escola, nos faz sentir parte deste compromisso e conquista, e, sobretudo, da certeza do caminho certo a seguir. Finalizo esse breve discurso agradecendo a todos pela atenção e presença distintas, às autoridades palestrantes e membros do Conselho Nacional de Justiça, registro meus cumprimentos sinceros de estima, hospitalidade e admiração. A todos, um excelente encontro e que, a partir dele, possamos ter muitos motivos para nos encontrar outras vezes. Sejam todos bem-vindos à Casa dos Magistrados do Rio Grande do Norte, que é a nossa casa, a Escola de Magistratura Potiguar. Muito obrigado. Neste momento, desfazemos a mesa, devendo permanecer o presidente do Tribunal de Justiça e o conselheiro Emanuel Campelo, oportunidade em que será apresentado e desenvolvido o primeiro tema deste nosso encontro, projetos legislativos de interesse do Judiciário. Neste momento, o presidente do Tribunal de Justiça fará a apresentação do nosso palestrante. E para ilustrar o início destes trabalhos, fui incumbido de receber o palestrante que aqui se encontra presente, o conselheiro Emanuel Campelo. Apresentá-lo é, evidentemente, uma força de expressão, porque se trata de pessoa que se apresenta por si mesma. Mas, como o protocolo exige, faremos rápidas menções à sua atuação. Formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 2003, poucos anos após, obteve o título de mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília. Atualmente exerce o honroso cargo de conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, além de contribuir para a formação do ensino jurídico como professor e orientador da pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho no Instituto de Educação Superior de Brasília. Possui vários artigos publicados em jornais e revistas especializadas, além de ser participante de várias bancas avaliadoras de trabalho de conclusão de graduação e teses de pós-graduação, demonstrando que possui cultura jurídica de volume amplo e inequívoco. Assim, rapidamente, minhas senhoras e meus senhores, o perfil do ilustre conferencista de hoje. O assunto a ser abordado consiste nos aspectos relevantes dos projetos que tramitam no Legislativo e que têm impacto direto no Poder Judiciário.
Sem dúvida nenhuma, presente se faz a certeza de que iremos aprender muito com a exposição. Por fim, não queremos enfastiar a plateia e muito menos tolher os preciosos minutos da palestra que teremos a oportunidade de apreciar. Passo a palavra ao conselheiro Manuel Campelo. Com a palavra, Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Adécio Silvino, excelentíssimos senhores desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, magistrados, servidores, demais autoridades presentes. Eu acho que o grande número aqui de desembargadores, realmente, da cúpula do Poder Judiciário Estadual presentes nesse evento, mostra a importância que o planejamento estratégico adquiriu para o Poder Judiciário como um todo, para a gestão do Poder Judiciário. Então, para mim é uma honra muito grande ter recebido esse convite, ter essa oportunidade de dialogar um pouco aqui com a magistratura do meu Estado. Sempre fico muito feliz em retornar ao Rio Grande do Norte, tento retornar sempre que posso, e para mim é muito gratificante poder trocar essas experiências e essas ideias que nós temos lá no Conselho Nacional de Justiça. Eu preparei, na verdade, uma exposição abordando 2 pontos, tanto aqueles projetos que reputo serem mais relevantes para os projetos de lei mais relevantes para a magistratura e para o Poder Judiciário, como também um pouco da política de priorização do primeiro grau que nós aprovamos recentemente no Conselho. E, falando um pouco sobre o Conselho, o que é que se... E aí é sempre uma introdução que eu gosto de fazer, no sentido de mostrar uma necessidade que eu vejo de aproximação da magistratura com o Conselho. Porque qual a própria missão institucional do Conselho? É o quê? Contribuir para que a prestação jurisdicional seja realizada com moralidade, eficiência e efetividade em benefício da sociedade. Se nós analisarmos essa missão institucional e retirarmos simplesmente a palavra contribuir, o que é isso senão a própria missão do Poder Judiciário? Ou seja, o CNJ ele foi criado, apesar das distorções que podem ter acontecido durante o seu amadurecimento, ele foi criado como um órgão, um auxiliar dos tribunais, auxiliar ao Poder Judiciário nessa missão de tentar melhorar cada vez mais a prestação jurisdicional, até que essa prestação chegue à excelência e aí chegar o dia em que o Poder Judiciário não mais precisará do CNJ. Isso seria, digamos, o mundo ideal, o que nós queremos, na verdade, para o Poder Judiciário, que ele não precise mais do CNJ. Então, eu vejo com muita tranquilidade essa necessidade de aproximação, essa necessidade do CNJ estar mais como um órgão auxiliar do Poder Judiciário, buscando sempre a realização de sua missão. Então, isso, claro, uma missão de âmbito nacional. E aí, essa parceria sendo realizada por cada tribunal junto ao CNJ, eu acho que tem muito a acrescentar. Então, esse papel de coordenação, e aí é que surge também, essa colaboração se reveste, de certa forma, de uma coordenação de ações, leva em conta a meta de produzir a igualdade também no próprio Poder Judiciário como um todo, entre as várias justiças que nós temos, né? Justiça Federal, Justiça do Trabalho, e cada uma tem a sua peculiaridade. Então, não há como nós compararmos, por exemplo, a estrutura da Justiça Federal de primeiro grau com a da Justiça Estadual. E não falamos aqui de um ou outro estado, mas de qualquer um dos estados nós temos essas desigualdades.
E, geralmente, essas desigualdades se revestem naquilo que é mais realmente palpável, mais visível, que é o quê? São dificuldades orçamentárias e os cartórios, e também no aspecto humano, no número de servidores, e também na quantidade de processos. Os cartórios hoje, em primeiro grau, todos nós sabemos, estão abarrotados de processos. Nós sempre soubemos disso, na verdade. O que nós não tínhamos é a exata noção do que isso representava, a exata noção do tamanho desse problema. Esse, aliás, eu acho que é uma das maiores contribuições do CNJ, foi ter, enquanto órgão central, ter tido essa iniciativa de buscar traçar um diagnóstico do Poder Judiciário. Ou seja, eu sei que o problema existe, mas eu não sei o tamanho dele, e eu não sei, exatamente por não saber o tamanho, eu não sei o que é que eu preciso fazer a médio e longo prazo para tentar resolvê-lo. E essa desigualdade, principalmente com a justiça estadual, ela se deve também ao leque imenso de questões que a justiça estadual tem para solucionar. E todas as questões são essenciais à pacificação social. É exatamente na justiça estadual que o cidadão procura a guarida de suas questões mais prementes, família, bens e propriedade, contratos, ou seja, problemas realmente do dia a dia de todo cidadão. Problemas que realmente interferem no seu cotidiano. Por isso a justiça estadual é tão demandada, é tão mais demandada. E a porta de entrada de todas essas demandas é exatamente a primeira instância. É exatamente na primeira instância que os juízes se deparam com um contato sempre mais direto com a sociedade. Então, a priorização dessa primeira instância, somente por esses aspectos, me parece que já se fazia necessária, somente por essa análise de um cunho um pouco mais teórico, sem uma base científica. E essa priorização sempre se mostrou um desafio. Mas, a partir do momento em que o programa Justiça em Números, que na época foi idealizado por um grande amigo meu, hoje amigo meu, né, depois que saiu do conselho, que era o conselheiro José Guilherme Vaz Werner, que é juiz no Rio de Janeiro. Ele era, na época, juiz auxiliar, na época que ele elaborou idealizou esse programa, que é um programa que veio, todos conhecem, exatamente para traçar um diagnóstico geral do Poder Judiciário, tentar coletar dados e, a partir desses dados, verificar quais eram os problemas, ou, pelo menos, quais eram os maiores problemas, já que os problemas nós conhecíamos. E aí se verificou o seguinte, que há, na verdade, uma concentração de 90% do acervo de processos exatamente na primeira instância. E eu não preciso dizer a ninguém que a primeira instância não conta com 90% de servidores, 90% de orçamento, nem 90% da estrutura. Até porque não seria algo razoável, né? Realmente, até para que o Tribunal de Justiça desenvolva um programa de planejamento estratégico, precisa de servidor e precisa de orçamento. Mas verificou-se essa discrepância entre a atividade fim do Poder Judiciário e a alocação de recursos. Isso falo em âmbito nacional. No Brasil inteiro nós temos alguma distorção. Ou seja, verificou-se que realmente o represamento ocorria na primeira instância. Ao contrário, e isso sim foi uma surpresa, de certa forma, a gente sabia quanto à falta de estrutura, mas a gente não tinha ideia desse represamento. O que é que se imaginava? O que é que se dizia? Os tribunais superiores estão abarrotados. Recebem recursos e processos do Brasil inteiro. Se dizia muito isso. E realmente os tribunais superiores têm uma produção absurda por ministro, se nós formos calcular dessa forma. Mas o que é que se verificou com isso? Algo que é muito interessante. Pelo menos na minha opinião, isso derrubou completamente o mito de que os recursos atrasam o processo. Que o processo dura muito tempo porque existe um número muito grande de recursos. Acho que isso aí morreu com esse dado objetivo científico do Justiça em Números. Nós podemos ter um enxugamento
aí no novo Código do Processo Civil, até podemos falar em novo enxugamento. Não digo necessariamente no Código do Processo Civil. Acho que um projeto de lei de uma folha resolve muita coisa, né, com o atual código que nós temos. Eu digo até isso engraçado porque essa questão da mudança do Código de Processo Civil, a gente às vezes não tem noção disso, exatamente porque faz parte da nossa realidade, do nosso cotidiano. Mas antes da Semana Santa, eu fui dar uma palestra representando o CNJ em Harvard, e lá eles têm uma biblioteca, é interessante isso, que a biblioteca da Faculdade de Direito é do tamanho da biblioteca Zila Mamed aqui da UFRN. Isso eu não vou falar em termos de estrutura interna, enfim, não precisa, mas eu fiquei impressionado com... Eu nunca tinha visto uma universidade daquele tamanho, parece um bairro inteiro, uma cidade, não sei. Quantidade de prédios, enfim. E um dos alunos, americano inclusive, me fez uma pergunta sobre exatamente por que se estava substituindo o Código de Processo Civil, se queria substituir o Código de Processo Civil. Se essa substituição iria realmente resolver os problemas do judiciário brasileiro, porque essa é a ideia que está se vendendo, que está se divulgando. Isso aí você vê, eu estou falando para planejamento estratégico, já entrei nos projetos de lei, né? E exatamente essa dúvida, por que se estava fazendo essa substituição e se eu, pessoalmente, era favorável à mudança do Código de Processo Civil. Eu disse muito claramente, muito categoricamente, que eu sou inteiramente contra. Eu acho que as mudanças no Código de Processo Civil, nós já tivemos grandes mudanças. Eu me lembro quando estudei na UFRN processo de execução, não era fase, era processo, com o nosso desembargador do Tribunal Regional Federal hoje, Francisco Barros, e era algo que já nos impressionava a complexidade do processo de execução, era quase que outro processo de conhecimento. O que é que se fez? Uma reforma em 2006, muitos dos problemas, eu não diria todos, mas grande parte daqueles problemas se resolveram. E eu acho que, a partir daí, nós poderíamos ter muito bem a manutenção da nossa legislação atual, com esses ajustes, essa sintonia fina, e não necessariamente um novo Código de Processo Civil. Porque, pelo menos na minha concepção, no momento em que você substitui, seja um código, seja uma lei específica de um determinado instituto por uma nova, você pressupõe uma completa crise sistêmica. Você pressupõe que é necessário você quebrar um paradigma e substituir por um novo, que aquele paradigma anterior, como preconiza Thomas Kuhn, ele não é mais adequado à realidade da sociedade. Mas não é isso que nós estamos vendo. Eu acho que os problemas poderiam ser muito bem solucionados com mudanças pontuais. E aí se fala muito, ele foi também um desdobramento da pergunta, se eu concordava com o fato de que o novo código simplificaria o atual código, que, na verdade, ele ficaria mais enxuto. E aí foi até um momento que o pessoal na palestra riu bastante, que eu disse que eu não tenho tanta certeza disso, porque o código que se pretende ser o substituto, ele tem um número menor de artigos, mas ele tem um número muito maior de parágrafos. Então, eu até acredito que se nós formos criar uma versão impressa dos dois e colocar lado a lado, eu tenho seriamente a impressão de que o novo ficaria um pouco maior. Então, essa seria um dos pontos, um dos projetos de lei que eu sei que terá uma grande repercussão no judiciário, mas que pelo menos eu não consigo ver nesse momento uma repercussão muito positiva. Mas voltando para a pesquisa do Justiça em Números, essa mesma pesquisa nos informa o quê? Que a primeira instância é quem sofre, e aí também outros dados da pesquisa, com aquilo que a gente já sabia: desaparelhamento, tanto material, de estrutura, quanto humano, servidores.
Então, com menos funcionários e com equipamentos e espaço físico e outras demandas ainda não solucionadas, o que é que acontece com o magistrado? Ele trabalha praticamente isolado, desassistido e com a carga de trabalho exorbitante. Esse mesmo Justiça em Números, que eu me recordo aqui, trouxe um dado que impressionou a todos, que o magistrado, em média, claro, isso é uma média nacional, profere em torno de 1.500 sentenças ano. Isso são 4 sentenças por dia, contando sábado, domingo e feriado. Quer dizer, como nós podemos querer que tenhamos uma prestação jurisdicional de primeira instância de qualidade diante dessa realidade? Se já é uma realidade preocupante, imagine com um magistrado isolado e desassistido. Daí porque a preocupação do CNJ com esse, e que culminou com esse programa de priorização do primeiro grau. Então, nós tivemos a portaria designando o grupo de trabalho, trabalhou desde setembro do ano passado, realizou audiência pública e entregou o relatório com a seguinte diretriz. É diretriz prioritária do Poder Judiciário a orientar programas, projetos e ações dos planos estratégicos dos tribunais, aperfeiçoar os serviços judiciários de primeira instância e equalizar os recursos orçamentários, patrimoniais, de tecnologia da informação e de pessoal entre primeiro e segundo graus. A implementação dessa diretriz, acho que dirão os senhores e eu também, depende de muitos aspectos. Sem dúvida, depende de muitos aspectos. Entre eles, a mais destacada para os tribunais estaduais seria exatamente a obtenção de recursos orçamentários, situação que não aflige com tanta gravidade exatamente as justiças federal e do trabalho, que tem recursos que provém da União. E aqui no estado do Rio Grande do Norte, especialmente, essa é uma questão, como todos sabem, que preocupa sobremaneira diante desse, não diria um embate, mas desse desentendimento por parte, claro, deixar claro isso, do governo do estado quanto às necessidades do Poder Judiciário e até da própria missão do Poder Judiciário, da própria importância do Poder Judiciário para a sociedade. Então, penso que há algumas premissas técnicas e administrativas que devem ser, desde logo, exploradas. Primeiro, políticas públicas devem ser fomentadas para que o primeiro grau de jurisdição seja priorizado, e isso só vai ocorrer mediante planejamento estratégico, e aqui eu faço questão de parabenizar o desembargador-presidente, Adesso Silvino, por ter tido essa iniciativa e essa preocupação com o planejamento estratégico para o nosso Poder Judiciário estadual, porque é nesse planejamento estratégico que vão ser fixadas as diretrizes para que a política de priorização realmente se efetive, verificando as peculiaridades da realidade do Rio Grande do Norte, por meio de projetos e atividades institucionais, como a realização de encontros como esse, seminários e momentos para discussão sobre as possibilidades, com a participação de magistrados e também de servidores com função de gestão, como diretores de secretarias, secretários de administração dos fóruns e etc. É assim que nós vamos construir, planejar o Poder Judiciário, como disse a doutora Rádia, do futuro, somente mediante planejamento estratégico. Projetos também que envolvem parceria da Justiça em primeira instância com a comunidade, isso vem sendo desenvolvido pela desembargadora Zeneide. Esses projetos podem ser extremamente eficientes e produtivos, isso é o que a gente tem verificado, exatamente na melhoria do próprio sistema de justiça. Esses projetos podem ser feitos com universidades, Ministério Público, poderes executivos e legislativo. Grandes empresas, inclusive, podem contribuir e participar desses projetos perfeitamente, para que nós tenhamos uma melhora no desempenho. Eu vou explicar a questão da empresa de uma forma muito simples.
como, por exemplo, a iniciativa, a parceria que nós tivemos com a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, essa parceria conseguiu resolver centenas de processos por meio de mutirões. Os demais bancos podem participar e estão acordando para essa realidade. O próprio Itaú já está desenvolvendo um projeto, um desenho de resolução de disputas. Inclusive empresas, por exemplo, de telefonia. Ou seja, nós tentarmos trazer esses grandes litigantes, esses litigantes de massa, para próximo do Poder Judiciário e tentar sensibilizá-los com relação a essa realidade que nós temos de 92 milhões de processos em tramitação. Naturalmente, infraestrutura e administração das metas de prioridade devem funcionar perfeitamente para que seja possível colher bons resultados. Sem coordenação, tais ações vão cair no vazio. Essas reflexões já fizeram parte da proposta de resolução que os senhores já devem conhecer, que foi divulgado no relatório desse grupo de trabalho de priorização. A proposta de ato normativo se compõe de 9 linhas. Primeiro, alinhamento com o plano estratégico dos tribunais. Segundo, adequação, distribuição da força de trabalho entre primeiro e segundo grau de jurisdição, adequada distribuição. Adequação orçamentária para desenvolvimento das atividades na primeira instância. Infraestrutura e tecnologia para funcionamento adequado, em especial com a implantação do PJE. Não estou aqui, claro, por mais que seja o PJE um projeto do CNJ, defender que a sua implantação tem que ser total, mas que ela seja uma implantação racional. Nós todos teremos dificuldades. Nós, no CNJ, inclusive conselheiros, somos também vítimas do PJE, assim como os magistrados. A primeira sessão, logo após a implantação do PJE, por muito pouco, ela não se realizou. Nós tivemos problemas que nós não imaginávamos que teríamos com o PJE, ainda estamos tendo. Mas o que acontece? Isso faz parte do amadurecimento do próprio sistema. Ele é um sistema que ele vai amadurecer e evoluir e melhorar à medida que esses problemas forem surgindo. Então, eu quero lançar essa mensagem de esperança aos magistrados do Rio Grande do Norte. Saibam que vocês não estão sozinhos nessa insatisfação. Governança colaborativa entre todos os partícipes, envolvendo magistrados e servidores no mesmo propósito, diálogo social e institucional com as entidades públicas e privadas para fortalecer as políticas públicas da justiça e sua função institucional, prevenção e racionalização de litígios, em especial por meio do tratamento adequado às demandas de massa. Eu não falo aqui de meios alternativos à solução de conflito, porque enquanto nós ficarmos vendo esses meios como alternativos, nós não vamos avançar. Nós temos que verificar qual é o meio mais adequado. Podemos manter até a mesma sigla, já que a palavra começa com a mesma letra, mas o meio mais adequado à solução daquele conflito específico. De que adianta o Poder Judiciário, claro, cumprindo a sua missão, o magistrado cumprindo a missão que lhe foi dada, decidir um conflito, por exemplo, de uma separação, um divórcio, por meio de uma sentença judicial, claro, e é isso, acaba que o magistrado se vê numa situação porque é isso que as partes querem, elas acham que tudo precisa ser determinado pelo juiz. Mas aí, ano que vem, nós temos uma revisão. No ano seguinte, nós temos uma nova disputa pela guarda dos filhos. E assim o processo, aquele conflito, permanece se multiplicando ano após ano. Ou seja, nós vamos continuar com essa avalanche de processos aí que está já nos abarrotando. No momento em que se verifica, hoje, que, através, muitas vezes, da mediação,
até mesmo mediação privada, em alguns casos são até mais indicados que seja mediação privada, aquele conflito não volta mais a bater as portas do Poder Judiciário. O que é que adianta nós darmos uma sentença judicial e aniquilarmos uma relação social se, através de outro método, nós podemos mantê-la e, sem dúvida, preservar até a instituição da família? E, por fim, estudos e pesquisas sobre causas do mau funcionamento da justiça de primeira instância. E isso precisa ser... Essa foi uma das grandes dificuldades do grupo, foi exatamente você dar diretriz para o Brasil inteiro. Como é que se faz isso? É muito difícil, porque cada estado vai ter a sua peculiaridade e cada estado vai ter as suas dificuldades em especial. Por exemplo, os problemas que a primeira instância do Acre vai ter vão ser diferentes que a primeira instância de São Paulo vai ter, sem dúvida. O Acre, por exemplo, pode ter problemas com acesso à internet, exatamente na implantação do PJ, enquanto São Paulo, exatamente pelo tamanho e pela pujança econômica, teria mais facilidade. Então, isso vai ter que ser ajustado e planejado de acordo com a realidade de cada estado. E formação continuada de magistrados e servidores de primeiro grau. E o Rio Grande do Norte, sem dúvida, tem um potencial enorme nesse quesito, exatamente por ter uma estrutura tão excelente como a estrutura aqui da nossa escola. Sem dúvida, eu já fiz esse elogio no evento do final do ano passado, faço aqui novamente. Então, essas seriam as diretrizes para priorização de primeiro grau. O que é que nós temos ainda com relação a projetos de lei? Nós temos o adicional de tempo de serviço, o famoso ATS, que acabou de ser aprovado nota técnica favorável do CNJ à aprovação do ATS. Nós corrigirmos essa distorção que existe de nós não termos na magistratura um incentivo para a permanência no cargo de magistrado. Isso tenho certeza que será aprovado e nós teremos aí mais esse incentivo. Eu acho que a magistratura estava realmente precisando de um incentivo como esse. É fundamental. E tanto foi assim que a nota técnica foi aprovada à unanimidade no plenário do Conselho. Eu fiquei muito feliz de participar dessa votação. Foi uma votação que, inclusive, foi presidida pelo ministro Francisco Falcão, que é o atual corregedor nacional. O ministro Joaquim Barbosa não estava presente. E eu, inclusive, fui com o ministro Falcão na quarta-feira pela manhã já entregar a nota técnica nas mãos do presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, para que ela tenha a tramitação mais célere possível. E digo mais, o que nós podemos fazer para tentar agilizar essa tramitação, tentar fazer com que isso seja aprovado o mais rápido possível, estamos à disposição. Eu presido a Comissão de Acesso à Justiça, mas também sou membro da Comissão de Acompanhamento Federativo Parlamentar. Então, nós temos aí essa possibilidade de traçar uma agenda legislativa, enfim, uma movimentação no Congresso para que isso tenha uma tramitação mais célere, com muita facilidade. Isso aí eu já me disponho e me proponho a fazer imediatamente. Só, por favor, isso é um apelo que faço às associações. Nós precisamos, e aí falo mais uma vez, quebrar esse antagonismo magistratura-CNJ, porque quando a gente diz, eu estou morando em Brasília, mas eu não deixo de ler nada aqui do Rio Grande do Norte. Quando a gente diz que já era a hora de o Conselho tomar uma medida em prol da estruturação da carreira da magistratura, minha gente, não faz isso. É em boa hora que o Conselho fez isso. O projeto é de 2013, a gente está em 2014, não demorou tanto assim, não. O fato é que precisamos quebrar esse antagonismo. O grande problema hoje, e o que gerou, e eu compreendo demais essa situação que se criou, porque
infelizmente, se passou para a sociedade, para o Poder Judiciário, inclusive, uma imagem de que o CNJ é uma grande corregedoria. Não é? E eu digo sem medo de errar, a corregedoria é o mínimo que o CNJ pode fazer pelo Poder Judiciário, é muito pouco, perto do que o CNJ pode fazer pelo Poder Judiciário, por exemplo, aprovando uma nota técnica, formando grupo de trabalho de priorização de primeiro grau. Tudo isso é muito mais importante do que meia dúzia, um punhado de processos disciplinares. Infelizmente, tomam muito tempo de plenário, porque processos disciplinares têm toda aquela tramitação semelhante ao processo penal, garantias constitucionais, então é um processo extenso. Às vezes um processo toma uma manhã inteira de sessão, mas eu não tenho dúvida e não tenho medo de afirmar que é muito pouco perto do que o CNJ pode fazer pela magistratura. E o CNJ quer exatamente isso. O CNJ quer magistrados incentivados, produtivos e com estrutura para trabalhar, não tenham dúvida. O CNJ, a missão do CNJ é contribuir para que a prestação jurisdicional seja cada vez melhor. Então, não confundam o CNJ com uma pessoa, não confundam o CNJ com a ministra Helena Calmon, que chega e chama os magistrados genericamente de vagabundos e bandidos de toga, porque isso não reflete a opinião do Conselho. Isso não reflete a opinião do Conselho, isso não contribui para a magistratura e só denigre a imagem do Poder Judiciário perante a sociedade. Isso não é a opinião do CNJ. Tenho certeza que lá no CNJ vocês vão encontrar conselheiros ávidos a contribuir com os projetos que melhorem a prestação jurisdicional e vamos acabar com esse antagonismo. Passou. Nós já vamos aí, um novo corregedor vai completar aí já 2 anos de mandato, está na hora da gente virar essa página, deixar isso para trás e dizer que o CNJ existe para contribuir, para andar de braços dados com o Poder Judiciário. É parte do Poder Judiciário e foi criado para isso. E o que mais o CNJ quer é chegar ao dia em que ele não seja mais necessário, em que ele não precise mais dar diretriz, porque o Poder Judiciário já atingiu a excelência, não tenham dúvida. Eu, pessoalmente, sou extremamente crítico com relação a essas posições e essas declarações públicas populistas e desnecessariamente políticas. Hoje nós sabemos por que elas foram feitas e isso não reflete a opinião dos conselheiros, nem é a opinião do próprio Conselho. Isso é uma pessoa, vamos deixar isso para trás. O outro projeto de lei importante, meu tempo acabou, mas vou falar bem rapidinho. Eu me empolguei. O outro projeto de lei é exatamente o projeto de lei de mediação que está em tramitação no Congresso. Eu vou ser sincero aqui com vocês, eu sei que é um pouco puxar a sardinha, porque é exatamente a política pública que eu estou à frente lá no CNJ, mas a mediação judicial pode ser uma saída extremamente proveitosa para o Poder Judiciário, por 2 motivos. Primeiro, que nós desenvolvendo uma política pública em âmbito local eficiente, nós teríamos uma redução significativa no passivo que está hoje esperando por decisão dos magistrados. Esse seria um ponto imediato. O segundo ponto seria exatamente nós trabalharmos através da mediação na satisfação do usuário do sistema. O que é que nós verificamos na Semana Nacional de Conciliação? Que todos aqui já devem ter participado. Isso é uma coisa fundamental. Nós, na última semana, aplicamos um questionário de satisfação. E o que nós verificamos foi que, em todos os tribunais que esse questionário foi aplicado, nós tivemos um índice de 100% de satisfação. Ou seja, dificilmente aquele conflito vai voltar a bater as portas do judiciário. Ou seja, nós evitamos até a replicação de demandas oriundas de um mesmo conflito. Então, eu acho que o projeto de lei de mediação é, na verdade, um marco legal, porque nós não temos
legislação nenhuma sobre isso, a coisa vem sendo feita realmente com base na Resolução 125, é o único normativo que nós temos, mas o projeto de lei estabelece, por exemplo, os requisitos para ser mediador, as funções e obrigações do mediador, tenta dar uma segurança, as etapas do processo de mediação, tenta dar uma segurança muito maior exatamente o processo em si. E o que é que nós estamos fazendo? Até uma preocupação nós tivemos com relação à estatística dos magistrados. Eu participei do grupo de trabalho que elaborou esse anteprojeto. E o que é que a gente estabeleceu? Que quando se tratar de processo judicial, esse processo, depois de homologado o acordo, ele retorna para uma audiência de conciliação para que o juiz homologue judicialmente. A partir daí ele passa a ser título executivo judicial e conta como estatística para o magistrado. Então, não haveria prejuízo nenhum para a magistratura, só benefício. Então, eu acho que esse é um projeto que já foi aprovado no Senado, já está em discussão na Câmara, e aí eu gostaria de conclamar, e tenho conclamado as associações para que se envolvam nessa discussão, que eu acho que esse projeto de lei pode se tornar o futuro do Poder Judiciário e pode se tornar uma solução extremamente eficiente para esse grande número de processos que nós temos. Nós chegamos e isso faz parte, é como o PJE, aprovar uma nota técnica também lá no CNJ, sobre o projeto, é um tanto engraçado porque eu participei, só que foi um detalhe que eu não atentei na época, estava preocupado com outras questões, que o que é que se estabeleceu no projeto? Que o mediador ele vai ser escolhido por distribuição, independentemente. E aí nós aprovamos uma nota técnica exatamente para que não seja dessa forma, para que o próprio juiz indique o mediador que ele já trabalha e que é da sua confiança. Por quê? Porque o que mais importante do que um certo grau de impessoalidade, que no caso justifica-se quando dá escolha de magistrado, claro, é exatamente a eficiência. Nós queremos o quê? Que principalmente a mediação seja eficiente. E se o juiz pode livremente nomear perito, intérprete, enfim, auxiliares da justiça, como tem no artigo 139 do CPC, por que ele não pode nomear um mediador que é um auxiliar da justiça? É um auxiliar da justiça. Então, a nota técnica foi nesse sentido de modificar só esse dispositivo. E, claro, foi um aspecto que nós verificamos e tivemos que agir rapidamente, porque o projeto está tramitando muito rápido. Podem ter outros aspectos relevantes que a magistratura, as associações podem verificar e levar para nós, para que nós tentemos fazer aí um trabalho de melhor adequação. E, por fim, o CNJ também aprovou uma recomendação de utilização das oficinas de parentalidade. O que são essas oficinas? Essas oficinas são, eu diria, um tratamento de choque com as pessoas que estão passando por divórcio. No seguinte sentido, você coloca aquela pessoa num grupo de pessoas desconhecidas que estão passando pelo mesmo problema e expõe para essas pessoas vídeos informativos relativos ao processo de divórcio. O que é que se passa, na verdade, no recado? O recado que se busca passar. Se aquela pessoa que está passando pelo divórcio não agir de determinada maneira, de uma maneira colaborativa, construtiva, o que é que vai acontecer com a sua relação pessoal no futuro? O que é que vai acontecer com a sua relação com o seu filho no futuro? De que forma? Tem um vídeo, por exemplo, que mostra um filho extremamente ressentido com a mãe, porque a mãe obrigava ele a tomar uma postura de lealdade à mãe através de ações, não através de palavras. E acabou isso distanciando o filho do pai, ele não conseguia perdoar a mãe por causa disso. Então, quer dizer, tudo isso é exposto, e o que é que se verificou com essa oficina? Inclusive, o CNJ tem, periodicamente, formado instrutores, né, para essas oficinas de parentalidade para os tribunais enviam pessoas para se capacitar, instrutores de mediação também, isso nós vamos ter um agora, acabamos de ter. E se verificou, isso a experiência nasceu no Tribunal de Justiça de São Paulo,
veio sendo implementada lá e o que é que se verificou? E por que nós estamos tentando nacionalizar a iniciativa? Porque se verificou que, a cada 100 processos que chegavam para participar dessa oficina de parentalidade, 95% terminavam com acordo e os outros 5%, depois da oficina, conseguiam ser solucionados por mediação. Um processo um pouco mais longo, durava ali 1 ano realizando a mediação, mas no final chegava a um acordo. Ou seja, foi uma iniciativa que eu posso dizer, já que a oficina contribuiu de alguma forma, que teve um aproveitamento de 100%. E aqui, com essas considerações, eu faço um apelo ao Tribunal da minha terra, às associações de magistrados da minha terra. A doutora Rádia já tem na cabeça o gosto do café lá do CNJ, então, mas que se aproveite esse momento. Por exemplo, nós temos o que é que eu quero dizer com isso? Nós temos um potiguar que está à frente da Comissão de Acesso à Justiça, coordena o movimento pela conciliação. Eu acho que muito pode ser feito aqui no tribunal para que nós consigamos aí melhorar a realidade do magistrado e, concomitantemente a isso, oferecermos uma prestação jurisdicional de excelência, não tenho dúvida. Então, com essas considerações, eu agradeço mais uma vez o convite ao Tribunal de Justiça e dizer a todos os magistrados, servidores aqui do Rio Grande do Norte, que nós estamos sempre à disposição, o gabinete está sempre de portas abertas para o que precisarem, o que nós pudermos colaborar. Muito obrigado. Bem, queremos nesse instante, em nome do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, agradecer ao conselheiro Emanuel Campelo, filho do dileto amigo, ministro Emanuel Pereira, pela brilhante conferência e na certeza de que nós sairemos aqui todos enriquecidos com os ensinamentos ministrados por Vossa Excelência. Então, retorne e ficamos muito felizes em Vossa Excelência ter atendido ao nosso chamado e aqui expor brilhantemente os seus conhecimentos, a forma como funciona o CNJ, e inclusive conclamando para que se faça uma parceria entre o Judiciário, o primeiro grau, o segundo grau e o CNJ. Eu me ressinto um pouco, desembargador, e fiz esse apelo no final, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo não me deixa em paz. Toda semana chega um problema lá para a nossa Comissão de Acesso à Justiça. Claro que isso é fruto também de uma amizade que eu construí com o desembargador Neves Amorim, que era conselheiro do CNJ, né? Mas eu faço questão de registrar que nós estamos sempre à disposição, tenho certeza.